Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores, senhoritas, doutores e doutoras da disciplina de Introdução à Cibercultura. Nós estamos começando essa aula hoje para o dia 26 de agosto de 2014, uma aula à distância para vocês, preparada com muito carinho. E nessa aula a gente vai ver um tema chamado Cidadania Digital. Esse tema Cidadania Digital, eu acho que interessa muito, particularmente, porque é um tema que trata muito de aspectos da participação das pessoas nas redes, principalmente. Antigamente se achava que cidadania digital estava mais relacionada não se falava nem tanto de cidadania digital. A preocupação maior era com a inclusão digital, ou seja, as pessoas nem tinham acesso às redes digitais, né? As pessoas não tinham muito acesso à internet, por exemplo, né? E à telefonia, principalmente à internet. E agora, hoje, a gente percebe que um número bem grande de pessoas no Brasil já tem acesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a cidadania digital é alguma coisa mais ampla e que é hoje a questão necessária. O que é isso? O que é cidadania digital, né? É realmente o nosso próximo desafio. A forma como as pessoas estão utilizando essa tecnologia maravilhosa, quer dizer, a maneira como as pessoas estão tratando disso que a participação delas nas redes. É só ficar lá no Facebook, é só ficar no Twitter, é só ficar no WhatsApp. Não, é muito mais do que isso e é o que você faz nesses ambientes. Isso pode ser muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito importante para outras pessoas no mundo. Nessa aula, nós vamos ver exatamente os vários aspectos da cidadania digital, tanto aspectos relacionados à infraestrutura, quanto aspectos relacionados ao infoativismo, a maneira de agir dentro desses ambientes. Então, eu queria convidar vocês para a gente começar a aula. Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de mostrar a vocês a respeito da questão da cidadania digital envolve a questão da infraestrutura. Cidadania digital não pode ocorrer sem, obviamente, nós termos uma infraestrutura clara, determinada e bem instalada. É isso que tem acontecido em todos os países, mundo afora, em que a cidadania digital existe de uma forma bem mais avançada do que aqui no Brasil. No momento, eu queria destacar só duas iniciativas oficiais em infraestrutura, deixando claro para vocês que nós temos muitas outras iniciativas pelo Brasil afora, não apenas oficiais. Eu queria colocar uma em nível nacional, que é o Plano e o Programa, sobretudo o Programa Nacional de Banda Larga, também conhecido como PNBL, que é de 2010, e o Programa Cinturão Digital, que é do Governo do Estado do Ceará. Primeiro vamos ver o Programa Nacional de Banda Larga através de um dado que eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse caso, nesse quadro que vocês estão vendo, nesse gráfico, vocês têm o acesso à internet banda larga no Brasil. E através desse acesso, vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, pintado aí em várias cores, cada estado, e a razão de chances de se conectar a uma internet banda larga no Brasil. Como vocês devem estar percebendo aí, apenas os estados de Brasília e Espírito Santo têm uma banda larga com boa, ou melhor, uma boa chance das pessoas terem um acesso à banda larga. É interessante notar que quando se está falando em banda larga, eles para efeito da pesquisa, eles acreditam que banda larga é a partir de 2 megabits por segundo. Isso nós sabemos que ainda é muito pouco, que é muito pouco hoje em dia. No entanto, vocês podem ver pelo gráfico que áreas como, por exemplo, da região amazônica, algumas áreas do Nordeste, né, no caso principalmente o estado do Piauí, vocês percebam
que realmente tem uma dificuldade enorme ao longo do estado de se conectar à banda larga. A gente só considera banda larga hoje no Brasil por conta de que o acesso discado, embora ainda seja um acesso muito frequente no país, é um acesso ainda um acesso muito limitado para as exigências da internet hoje em dia. O Programa Nacional de Banda Larga, ele propõe levar a banda larga aos municípios brasileiros, propõe levar, sobretudo, enfatizando programas já existentes de conexão, de conectividade ao longo do país, e com o apoio, eles ressuscitaram a Telebrás, que estava praticamente morta, e com as privatizações das teles, e a Telebrás, ao ser ressuscitada, ela cuidaria desse Plano Nacional de Banda Larga. No entanto, o Programa Nacional de Banda Larga, que envolve o Plano Nacional de Banda Larga, ele não está indo muito bem. Ele envolve também as empresas privadas, né, as tais Vivo, Oi, TIM, Claro, envolve as empresas privadas que inicialmente se valeram de subsídios governamentais para oferecer bandas largas que não se poderia chamar com esse nome. Há 2, 3 anos atrás, por exemplo, essas empresas estavam anunciando 1 megabit, né, de acesso à internet, de velocidade à internet a R$35, e dizendo que estava baratíssimo por conta do PNBL, do Programa Nacional de Banda Larga. Então, por conta desses aproveitamentos espertinhos das empresas e por conta de outras questões também, de lentidão mesmo, o Programa Nacional de Banda Larga está indo devagar no Brasil em relação ao que poderia estar acontecendo. No caso do Ceará, na infraestrutura nós temos o Cinturão Digital. O Cinturão Digital foi implantado pelo governo do estado do Ceará, o governo atual, e ele pretende levar, pelo menos do ponto de vista das metas, né, que 82% dos municípios do Ceará fossem atingidos por uma banda larga, principalmente em entidades públicas e escolas, com preferência de escolas, e cada município que aderisse ao Cinturão Digital, eles teriam a obrigação de prover pelo menos 2 praças com Wi-Fi aberto. Ora, isso foi feito, como vocês estão vendo aí, dos 53 municípios atualmente, estão atendidos, ainda que de forma muito restrita, que é o equivalente a 29% da cobertura que estava prevista, né? A meta, como eu disse, era de 82% até 2011, e atualmente nós temos só 29% em 2014. Apenas 6 prefeituras aderiram de fato. São as prefeituras como vocês estão vendo no mapa, essas em amarelo: Viçosa do Ceará, Sobral, né, Fortaleza, ali Banabuiú, próximo também ali de Quixadá, Limoeiro do Norte e Tauá. Agora, em novembro de 2013, outras 39 assinaram termo de que deverão aderir. As outras são essas que estão em azul. O investimento previsto era de 47 milhões, mas já foram 65 milhões. O governo do estado considera o Cinturão Digital um sucesso, e o que a gente pode dizer assim de fato é que ele foi um sucesso na Copa. Na Copa, realmente, o Cinturão Digital, os recursos do Cinturão, quando eu digo recursos tecnológicos, foram utilizados e houve uma boa conectividade, ou razoavelmente boa conectividade, durante os Jogos da Copa aqui em Fortaleza. Afora isso, o Cinturão Digital ainda tem questões a serem consideradas. Bom,
Essa é a infraestrutura que nós temos atualmente no Brasil. Mas, para ocorrer uma cidadania digital, não é suficiente a infraestrutura. É preciso mais do que isso. É preciso uma democratização da tecnologia, da informação, da cultura, com participação de todo mundo na construção de redes. Antigamente se achava que a questão da cidadania digital ela envolveria a participação das pessoas apenas no sentido de serem usuárias da rede. Agora a gente acredita que deve se fazer, como eu disse no início, as pessoas construírem redes, construírem suas próprias redes. Nesse aspecto de democratização da tecnologia, de participação das pessoas, eu queria também destacar 2 pontos. Primeiro, as iniciativas da sociedade civil aqui no Brasil, especialmente do chamado terceiro setor, as ONGs, ONGs, né, organizações não governamentais, e as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público. As OCIPs, na verdade, são ONGs, só que são ONGs, digamos, legalizadas. Aí vocês vão me dizer, mas a ONG não é legalizada? É legalizada, mas a OCIP, ela, digamos, ela tem uma legislação muito mais rigorosa, eu diria que muitas ONGs estão virando OCIPs, né? Então, existem várias iniciativas da sociedade civil relacionadas a ONGs e OCIPs que procuram promover a participação das pessoas na construção de redes. Inclusive aqui em Fortaleza nós temos algumas delas muito boas, por sinal. Não apenas em redes ligadas à internet, mas em redes também relacionadas a vídeo. Nós temos, por exemplo, alguns coletivos, né, como são chamados alguns desses grupos, como o Coletivo Nigéria, por exemplo, que é relacionado a vídeo, a produção de vídeos, em que tem vários vídeos relacionados à forma como as pessoas, ao registro e à denúncia de como as pessoas na sociedade civil estão sendo tratadas principalmente nas periferias das cidades aqui no Ceará. Um outro ponto ainda relacionado às iniciativas da sociedade civil relaciona-se ao Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, eu gostaria eu já falei um pouco rapidamente para isso com vocês em sala, ele é hoje uma lei e que regulamenta vários aspectos da internet no Brasil. Eu queria eu queria destacar aqui rapidamente apenas os princípios do Marco Civil da Internet. Foi uma lei estabelecida no dia 23 de abril de 2014, uma lei recente, e os princípios dela eu gostaria de ler para vocês, porque são muito importantes e realmente o Brasil é pioneiro no mundo em garantir aos cidadãos certos princípios relacionados ao uso da internet e também coibindo o abuso da internet, especialmente por corporações. Vamos ver. O primeiro princípio é a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. É importante esse aspecto, nos termos da Constituição Federal, porque, por exemplo, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas ela veta o anonimato. Então, o Marco Civil garante a liberdade de expressão desde que não seja anônimo. O princípio também de proteção da privacidade das pessoas. Então isso envolve um mundo de coisas que a gente vai discutir mais adiante, principalmente numa outra disciplina de ética e política autoral, mas a proteção da privacidade é um outro ponto importante. A proteção dos dados pessoais na forma da lei, quer dizer, ou seja, a não ser que haja um pedido claro de judicial, os seus dados devem ser protegidos. Caso você perceba que seus dados não estão sendo protegidos, você pode recorrer à justiça, está amparado por esta lei.
a preservação e garantia da neutralidade da rede. Eu já coloquei para vocês outro dia, rapidamente, o que é uma internet neutra. Internet neutra é a internet onde todos têm igual acesso a todas as áreas da internet. Nenhuma área é fechada às pessoas, né? Quando eu digo nenhuma área é fechada, quer dizer, nenhuma área pode ter, por exemplo, a velocidade reduzida para quem tem o plano A ou o plano B. Preservação da estabilidade, da segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Isso é outro ponto importante, a questão da segurança, da funcionalidade e da estabilidade da internet. A responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Quer dizer, se você fez algo que não foi legal, algo que foi ilegal, né? Se uma organização fez algo ilegal, então ela será responsabilizada nos termos da lei. A internet não é uma terra sem lei. A preservação da natureza participativa da rede. Quer dizer, a internet não pode ser monopolizada por grupos, como como alguns grupos estão tentando fazer. Grupos principalmente de comunicação tentam monopolizar a internet, mas não apenas grupos de comunicação. Grandes corporações na área digital, eu não vou citar os nomes, mas vocês sabem quem são, eles tentam monopolizar o uso da internet pelas pessoas. E o Marco Civil procura preservar a natureza participativa da rede. Aí você pergunta como? O Marco Civil diz, valeu, o resto da lei... Oh, meu Deus, eu estou só mostrando os princípios, não vou mostrar a lei toda aqui. E, por fim, a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Pode usar a internet para fazer negócio? Não só pode, como deve. Tem mais que a internet está aí como possibilidade de negócios para as empresas. Mas há um limite. Então, o limite da privacidade da pessoa, por exemplo, o limite da proteção dos dados pessoais. E a gente tem visto que muitas vezes a privacidade e a proteção dos dados pessoais não têm sido garantidos nesses negócios pela internet. E isso agora temos uma lei que pode respaldar essas questões. Então, esse ponto é um ponto fundamental que nós poderemos ver em relação ao Marco Civil. No slide anterior, a gente pode ver o seguinte, que tem ainda um ponto que são as táticas para transformar informação em ação no Brasil e mundo afora. É aqui também que as pessoas devem e podem utilizar a internet de forma mais participatória ou participativa, né? O ativismo de sofá já está vendo que não está funcionando. Essa coisa de ficar jogando balde de gelo na cabeça das pessoas para resolver os problemas de A ou de B, de grupo X ou grupo Y, essa coisa de apenas ficar em casa dando cliques para assinar listas na internet, de apoio isso não deixa de ser interessante, mas isso não muda nada do ponto de vista da grande... dos grandes desafios que a gente tem no mundo. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas questões relacionadas às possibilidades da gente ter táticas para usar a internet de uma forma mais efetiva para mexer com as pessoas. Muito bem, vocês viram já as questões centrais que envolvem a cidadania digital. Eu gostaria de apresentar agora para vocês um vídeo sobre táticas de atuação na internet e atuação junto à telefonia e como é que a gente pode
fazer aquilo que a gente chama de infoativismo. Na verdade, o vídeo completo tem 55 minutos, não vou apresentar todos aqui a vocês, mas vou disponibilizar o link para vocês. O que eu gostaria de mostrar é apenas uma pequena parte de cerca de 4, 5 minutos para vocês, em que trata de uma das táticas interessantes, que é a tática de utilização de animações e mapas nesse processo de infoativismo. Vejam só aí. To really engage an audience, you need to be creative. Rather than overwhelm people with words or text, there are many ways to visualize an issue. Animation is one way, and it is a medium that also provides a creative license to explore sensitive issues. I think animation would be particularly good as an info-activism tool in advocacy in a situation where there's an explosive or sensitive political context, where you don't necessarily want to handle things in a literal way or in a head-on way when you're dealing with, for example, race or gender sensitivities, because you can use animals or objects, for example, in animation rather than real people, and that gives you a license to deal with a lot of things that you can't deal with in conventional filmmaking. I think the magic of animation appeals to everyone. Moving inanimate objects or objects you don't expect to move is quite amazing, and it's something that excites most people. I'm currently working on a project in Cairo with a group called the Women in Memory Forum, who are rewriting Arabic mythology or folk tales from a feminist perspective, and we're producing a 3-minute animation based on one of those rewrites, in order to have different cultural representations of women in the Middle East. Maps are another way to visualize information. There is something timeless about maps, and this may be why they are a medium that people seem to trust. During the 2006 Israeli invasion of Lebanon, human rights NGO Samidun used maps to help people understand what was happening. We did a couple of maps in the summer of 2006 at the time of the Israeli invasion of Lebanon. And the two main maps, one detailed the daily bombings of Israel on Lebanon every day, and it was updated daily. And the second detailed the damages in infrastructure and vital sites. During that period when we started, we didn't really know what we wanted out of collecting that information, but we wanted to understand what we were going through. And as we started working, publishing the stuff we had, we discovered the different uses for it. In activism and organizing relief work and facilitating reconstruction later on. You don't need to create new maps to embed your messages. Anyone who tries to look at the Tunisian presidential palace using Google Maps is likely to find some unexpected information, thanks to the work of Tunisian activists involved with the independent collective blog site Nawat.org. There is a very creative experience that we've seen in the Tunisian internet when activists from Nawat geotagged their videos on YouTube, and by geotagging I mean giving geographical or a name of a place of the video that you are publishing on YouTube, and by doing that you are making your information, your video available and watchable on the mapping tools of Google. So what the Tunisian activists done, they geotagged all the videos about human rights abuses in Tunisia by putting them around the Tunisian presidential palace in Carthage in Tunis. So when you go to Google Earth and you go to Carthage presidential palace, you will find it surrounded by videos talking about human rights abuse in Tunisia. You will find two sides of Tunisia, the touristy side of Tunisia about the big history of Tunisia, and on the right side information about the recent Tunisia, the modern Tunisia of human rights abuse. Maps and animation are two of many tools that can be used to help people to navigate and interpret information in a visual way that will engage them and embed pictures in their minds that are likely to resonate over time. Bom, como vocês viram aí,
uma participação real na internet, uma participação efetiva na internet, não significa realmente esse ativismo de sofá. As pessoas têm que partir para coisas mais interessantes do ponto de vista da criatividade e da participação social. Vocês aqui dos sistemas, ou nós dos sistemas e mídias digitais, e vocês que têm muito mais talento do que eu, por exemplo, para mexer com animações, com desenhos, com mapas, com jogos, com tecnologias de uma maneira geral, vocês têm condições de fazer coisas desse tipo. Então, e muito melhores. Na verdade, esse vídeo é um vídeo que já tem esse que eu apresentei para vocês, já tem cerca de 5 anos de existência. Então, a internet já evoluiu de lá para cá e vocês podem fazer coisas semelhantes. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que procurem coisas desse tipo. No final dessa aula, nós vamos ver como vocês podem fazer isso. Bom, vocês viram na aula de hoje que nós, para usufruirmos de uma cidadania digital efetiva, nós precisamos mesmo de 2 aspectos. Primeiro, a questão da infraestrutura. Sem acesso às redes, acesso à tecnologia, fica complicado. Então precisamos não só lutar pelo direito a esse acesso, como lutar pelo direito de todos terem esse acesso. O segundo ponto, além da infraestrutura, precisamos saber utilizar a rede, ou as redes, de uma maneira muito mais interessante do ponto de vista de cidadania. Isso significa participar dos processos de construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor para nós vivermos e para os filhos da gente também viverem. Então, esses pontos foram, eu espero que tenham sido bem colocados na aula de hoje. Para que isso fique mais claro, nós vamos ter o nosso primeiro trabalho de AP, nossa AP1, que eu queria aqui rapidamente ler aqui para vocês. Eu e meu amigo aqui, nós estamos aqui com um colega aqui que ele não fala, mas escuta bastante, então nós estamos aqui e ele vai escutar isso aqui. Não quer dizer que isso seja para ele, isso aqui é para vocês. Ele está comigo. Bom, a atividade para a P1 é a seguinte, gente. Primeiro, é a mesma atividade para as 2 turmas de introdução à cibercultura, ok? É a mesma para as 2 turmas. Você vai escolher um texto de um livro chamado A Cibercultura em Transformação, Poder, Liberdade e Sociabilidade em Tempos de Compartilhamento, Nomadismo e Mutação de Direitos. Complicado, né, o nome? Vai ter que ler. Esse livro vai estar, eu vou deixar, já está lá no Siga A, para vocês darem uma olhada. Esse livro é organizado por Eugênio Trivinho e muitos outros autores, já está disponível lá no Siga A. Eu quero que vocês, em equipes de 3 ou 4 pessoas, pode 2? Não. Pode 5? Também não. 3 ou 4. 3 ou 4 pessoas realizem um vídeo com duração livre. Pode durar 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 200 minutos, como vocês quiserem. E eu quero que esse vídeo aborde claramente o assunto desse texto que vocês escolheram desse livro. Esse livro tem vários textos dos autores, tem muitos textos sobre assuntos diversos relacionados à cibercultura. Escolham um e procurem, com base no assunto desse livro, com base nas ideias, desse texto, com base nas ideias desse texto, vocês vão procurar realizar um vídeo livre. Como vocês vão fazer esse vídeo, não tenho a menor ideia, mas quero ter. A entrega e a apresentação dos vídeos vai ser no dia 1º de outubro, que é uma quarta-feira. Então, dia de aula da gente, dia 1º de outubro, antes das eleições, que é para a gente ficar assim bem tranquilo para as eleições, antes das viagens de todo mundo para votar no interior. Então, evitar sexta-feira, não botei na sexta, que sexta todo mundo vai viajar. Mas dizer que vai viajar para votar na quarta-feira, aí, né, menos, né? Vamos na quarta. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco melhor sobre essa atividade, qualquer dúvida que vocês tenham.
Então, qualquer dúvida que vocês tiveram agora, é só voltar rapidamente esse vídeo e ver isso que eu coloquei para vocês. Bom, essa é a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, foi preparada com muito carinho e eu gostaria de agradecer imensamente ao Otacílio, responsável aqui pelo setor de vídeo do Instituto UFC Virtual, e a toda a equipe que está aqui por trás das câmeras, aqui acompanhando tudo isso, né? Todo o pessoal que está aqui acompanhando com cuidado, morrendo de calor, porque está fazendo um calor do inferno aqui nesse momento. E queria agradecer ao meu colega que nada disse, mas tenho certeza tudo ouviu aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana. Tchau!